Bem, meu nome é Bill Cox. Eu nasci e fui criado no condado de Marion, Kentucky. Eu cresci na fazenda. Éramos 8 irmãos. Portanto, 10 na família. Nós morávamos numa antiga casa de fazenda. Até meus 12 anos não tínhamos nem mesmo eletricidade. Crescemos, nossa família, nossos pais eram boas pessoas, mas não íamos à igreja. Apenas vivíamos uma vida boa. Não muito raramente íamos à igreja, e assim eu não sabia realmente nada sobre a Bíblia. E eu conhecia João 3,16, algumas coisas assim, sabe? Mas quase nada. Claro que foi a maneira como o Senhor operou. Posso ver o Senhor operando o tempo todo, desde que era realmente jovem, sabe? Eu não tinha ideia de vir para Indiana. Quando concluí o ensino médio, pensei em me alistar no exército, e era o que eu tinha em mente, sabe? Mas eu estava um pouco cansado da fazenda e decidi que não queria mais. Então, como eu disse, minha irmã morava em Jeffersonville. Então ela veio num final de semana e fui para a casa dela. E quando eu fui, eu conheci minha esposa e tudo mais. Ela morava apenas 3 portas na mesma rua do tabernáculo. E morava lá há vários anos. Ela tem uma irmã gêmea que ainda mora no Arizona. E as duas tinham ido ao tabernáculo várias vezes. Sim, sabe, elas não iam regularmente, mas se mudaram lá. E foi assim que eu ouvi falar do irmão Branham, sabe? E morávamos, alguns anos depois, morávamos em Jeffersonville, quase a 1,5 km, 2,5 km do tabernáculo, subindo a rodovia 10. Havia um casal que conhecíamos muito bem, que ia ao tabernáculo, e eles vinham, quando o irmão Branham estava na cidade, vinham e íamos ao culto matinal. Então víamos à nossa casa, ficávamos até a hora do culto da noite, sabe? E sempre tentávamos nos convencer a ir. E lá o irmão Branham, sabe, nos contava como ele discernia as pessoas, ele dizia onde elas moravam, o nome delas e tudo mais, sabe? Eu era 100% cético. E elas continuavam, eu disse, vocês têm um adivinho. Como eu disse, eu era sempre crítico. Então eu disse à minha esposa, vamos ir lá e ver o que eles têm. Fomos e eu nem mesmo me lembro agora que aquele dia está meio embaçado, como a maior parte disso está meio embaçado, eu não me lembro. Nós entramos, nem nada, mas entramos e conseguimos um lugar e tudo, sabe? Claro, você sabe, ele nunca saía até chegar a hora dele pregar. Os cânticos terminavam, o irmão Nelvo se apresentava, e ele saía. Bem, como disse, eu nunca o tinha visto antes, mas eu estava sentado lá, ainda me perguntando o que era este homem, e realmente pretendia tirar algo disto, sabe, para ser sincero. Ele saiu do seu escritório e assim que pisou na plataforma, antes de chegar no púlpito, houve algo que passou por mim como um azeite quente, exatamente assim. E ele me assustou, porque eu disse, o que está acontecendo? E eu não sabia, afinal, o que estava acontecendo, mas ficaram em mim o tempo todo. Ele saiu e pregou, e é claro que ele pregou, eu nem sabia o que estava na Bíblia, sabe, completamente estranho para mim. Mas ele terminou de pregar. Eu disse à minha esposa, eu não sei o que aquele homem tem, mas uma coisa eu sei, que eu quero um pouco disso.
Na época, nós tínhamos 3 filhos e o bebê ele ia pregar na escola do ensino médico em Parkville, lá na rua 8, em Jeffersonville, e fomos desde o momento que eu o vi. Passamos a ir a todas as vezes que ele estava na cidade. Íamos e tentávamos entrar, às vezes até mesmo ficamos sentados no carro e ouvindo na estação de rádio. Sabe, eu preciso chegar perto, era difícil. Se não estivéssemos com tanta fome do Senhor, acho que não teríamos ido, mas era quente. Claro que 99% dos carros nem sequer tinha ar-condicionado naquela época, sabe? Assim ficávamos sentados lá ouvindo quando podíamos. Bem, começamos a frequentar a igreja do irmão Jackson, principalmente porque o tabernáculo estava sempre tão lotado e tudo mais. Começamos a ir lá, nossos filhos. Bem, quando começamos a ir à igreja do irmão Jackson, o mais velho tinha 4 anos e o segundo tinha 2, e o outro apenas 6 meses, e o bebê ainda não havia nascido. Quando nasceu, tinha um buraco no coração, um sopro no coração, né? Soprinho no coração. Quando estavam com alguns meses, os médicos constataram isso e disseram que o buraco ainda estava mais ou menos do tamanho de uma moeda de 10 centavos. Ele sabe, um bebezinho de 3 ou 4 meses, um buraco do tamanho de uma moeda de 10 centavos é um enorme buraco. Claro que oramos sobre isso e tudo mais, e eu tinha visto chamar as pessoas e dizer-lhes que estava errado com elas e onde elas moravam, mas o que eu não conhecia é essas pessoas, sabe? Então fomos à escola e estávamos atrás, pouco depois do meio do pátio, na audiência, sabe? Tínhamos assentos dobráveis ou cadeiras dobráveis. Ele estava lá, claro, sabe, você provavelmente não se lembra, tenha ido, mas ele estava pregando de uma plataforma entre o ginásio de esporte e o auditório. E quando ele pregava, ele estava de lado, vimos o perfil dele, sabe? E ele estava de frente para não estava de frente para nenhum de nós. Ele terminou de pregar, quem é este Melquisedeque? E encaminhou ao meio da plataforma e virou as costas para nós e chamou uma das 4 pessoas e lhes disse, no auditório, onde elas moravam, mal consigo falar isto sem chorar. Ele apontou para trás do seu ombro assim e disse, eu vejo um homem atrás de mim, seu nome é Sr. Cox, e o senhor tem um bebê com um buraco no coração. Vocês creem? Às minhas costas, há um homem sentado atrás de mim e ele está fazendo contato com Deus. O que ele está querendo? Ele tem um bebê que tem problemas no coração e esse bebê tem um sopro no coração, assim disse o médico. E o nome desse homem é Sr. Cox. Levanta-se, Sr. Cox. E ele disse a Sarah o que estava pensando de trás dele. E foi tudo o que ele disse. E claro, no momento que eu estava, sentia-me como se estivesse aqui em cima, em algum lugar. Assim, continuamos então e tivemos uma consulta com o médico no hospital infantil em Louisville, quando ele estava comum, disseram-nos, quando ele estava com 6 meses, quando encontraram, disseram que ele teríamos que esperar a ela estar com 1 ano para fazer algo. E então, sabe, cirurgia cardíaca estava apenas começando, ficamos morrendo de medo, sabe? Mas enfim,
Nós cremos nisso, sabe? Em tudo. Minha esposa, ela era mais fiel do que eu era, e eu penso nisso, mas nós ambos ficamos com isso e dissemos que íamos esperar, levá-la ao hospital quando ele fizesse 1 ano. E eu estava trabalhando, não tinha como sair naquela época, a esposa mesmo a levou lá. Sabe, eu não sabia se ela iria, e ela disse que quando entrou, para que examinasse, passou pelo mesmo médico que a examinou quando estava com 6 meses, que era apenas um plantonista, e conseguiu te conceder assim. Sabe, ele era um grego idoso. Ele tirou as radiografias e a enfermeira as trouxe. Sabe, eles a trouxe e penduraram na parede, então, as radiografias. Ele disse à enfermeira, você trouxe as radiografias erradas. E ela voltou e verificou, trouxe as radiografias antigas, e quando ela estava com 6 meses, e as pendurou do lado das outras. E ele disse, não posso acreditar. Disse, o coração deste bebê está perfeito. E ele está com 58 anos agora e nunca teve nenhum problema de coração.